Então, como a gente estava falando aí, dentro da função específica do Estado, o Estado tem a função também de proteger a minoria. Nesse caso, nós estamos estudando a minoria idosa, aqui, os idosos. Então, nós vemos aí esse índice do IBGE, né, que a população brasileira está envelhecendo muito rápido, né? Hoje, 11% da população existente no Brasil é idosa, né? Mais de 20 milhões de idosos. Em 2025, estima-se um aumento de 15%, podendo chegar a 34 milhões. E quando você tem uma população muito idosa, muito antiga, né, vamos dizer assim, você não pode simplesmente pegar ela e tratar ela com desprezo, tratar ela com humilhação. Então, o papel efetivo do Estado é tratar essas pessoas com o mínimo de dignidade, né? Então, o alargamento do topo da pirâmide etária pode ser observado pelo crescimento da participação relativa da produção, com 65 anos ou mais, né? Até 91 ali era 4,8%, né, dessa população ativa aí participando, né, e crescendo. Em 2000 subiu para 5,9%. Em 2010 já tem uma década aí, né, esse estudo, e ele já chegou em 7,4%, né? Se nós fizermos uma atualização aí com o censo, nós vamos ver que esse número já pode ter sido alterado para maior. Estima-se, então, que até 2025 o Brasil será o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, né? Então, tem uma diminuição da proporção de jovens e aumento de idosos para 2050. Estima-se que será 63 milhões, sendo 72 idosos para cada 100 jovens. 172 jovens para cada 100 jovens. Daí o alerta, né, ao governo brasileiro para a necessidade de se criar o mais rápido possível políticas sociais que preparem a sociedade para a realidade. Então, se você tem uma população muito idosa, para que se evite os problemas futuros na esfera da saúde, então você tem que preparar essa população que está ficando idosa e que está ficando muito velha, e que é uma crescente isso, para que ela chegue na fase idosa com melhores condições de vida, né? Quem tem um avô, uma avó, sabe das dificuldades que tem, né? Chega nessa idade, diabetes, hipertensão, artrite, artrose. Então precisa se criar mecanismos, meios públicos para que se possa envelhecer com saúde, levando em consideração os dados estatísticos que nós teremos uma população bem idosa daqui para 2050, e o impacto na economia por conta da saúde pode ser grande se não se criar políticas sociais que atendam às necessidades desses idosos. Bom, a Constituição de 1988, ela sempre deixou clara essa preocupação e que a atenção deve ser dispensada quando colocou no seu texto a questão do idoso, né? Então, ela tratou lá do idoso já, a Constituição de 98, de 88. E aí, por conta desse tratamento, né, que foi dado pela Constituição, foi dado o pontapé inicial para a definição da política
Pública Nacional do Idoso, com a criação da Lei 8.842, de janeiro de 94, que tratou os direitos desse público e as linhas de ações setoriais. Espera aí, então, a partir desse momento, nós começamos a olhar o idoso com uma valorização maior, né? Embora muitas vezes nós vemos ainda descaso, muita humilhação em relação ao público idoso, nós temos lei que protege e que garante o direito do idoso. Depois da criação dessa política pública, é que as instituições de ensino superior passaram a se adaptar a fim de atender a determinação da lei, que prevê a existência de curso de geriatria, de gerontologia social nas faculdades de medicina no Brasil. Hoje nós temos a figura do médico geriatra. Olha só que legal, né? Meu pai, nos últimos tempos dele, como ele estava idoso já, ele passou pelo médico geriatra, né? Foi tratado de acordo com a necessidade naquela idade, é um profissional que se especializou naquele público. Então, por conta da criação dessa lei, dessa norma, né, houve a possibilidade da abertura nas grandes universidades de medicina para que se pudesse tratar de uma forma especial a esse público. Existem duas identidades do relevo, né, trabalhado com a terceira idade, né? A Sociedade Brasileira de Gerontologia e a Associação Nacional de Gerontologia, né? A gente esclarece aqui que geriatria é uma especialidade da medicina que trata da saúde do idoso. Então, puderem colocar em letra garrafais isso daí, grandona, né? Então, geriatria é uma especialidade da medicina que trata da saúde do idoso. E gerontologia vem a ser a ciência que estuda o envelhecimento, né? Contrário senso, ela não trata a saúde do idoso, ela estuda as causas do envelhecimento, a gerontologia. Bom, então são criadas políticas públicas no Brasil como a Constituição de 88, né, Política Nacional de Idoso, né, a Lei 8.842, e em 2003 foi criado o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso. Mesmo na velhice extrema, é importante que as pessoas não percam o interesse pelas alegrias da vida, né? Quem que não quer um sorriso? Quem que não quer participar de uma festa? Quem que não quer estar dentro de um desenvolvimento? Quem que não quer estar próximo às famílias? Quem que não quer estar consciente participando da sociedade, né? Igualmente é essencial que prossigam desenvolvendo tarefas físicas e intelectuais, que a sociedade continue a se beneficiar com as suas experiências. Mas como fazer isso, pessoal? Eu não sei aí em Santa Bárbara do Oeste, mas aqui em Nova Odessa tem o Clube da Terceira Idade. Como que funciona isso daí? O pessoal se reúne, tem as aulas de ginástica, tem o professor do alongamento, tem a aula da piscina, onde o pessoal vai fazer a natação, tem as tardes de dança. Para quê? Para manter a cabeça da pessoa ativa e para manter o corpo da pessoa, a parte física, né, trabalhando, operante, para que ela possa envelhecer bem com saúde física e mental. O que devemos saber aqui, né?
velhice não deve ser confundida com doença, né? É aí que a gente escora no ponto da humilhação, do preconceito, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Velhice não é doença, né? É um estado biológico corporal, onde seu corpo vai ficando velho, as suas células vão envelhecendo, e você chega nesse estado de velhice. Não é um estado em si de doença, né? Então, é importante a saúde e o bem-estar do idoso, né, estão relacionadas intimamente à autonomia e independência que ele possui, né? Então, quanto mais autônomo, mais independente o idoso é, mais tranquila vai ser a velhice, né? Trabalhando com a consciência tranquila, desenvolvimento do seu corpo. Então, ele vai passar um período aí tranquilo na sua velhice. Indivíduo autônomo é aquele que mantém poder de decisão e controle de sua vida. Muitas vezes nós percebemos que a pessoa, quando chega numa certa idade, os filhos começam a querer mandar. Não, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então você acaba tirando essa autonomia, esse poder de decisão da pessoa idosa, né? Isso só vai acontecer, pessoal, se a pessoa aí tiver um mal de Alzheimer, se tiver uma doença limitante, que ela não consegue trabalhar, que ela não consegue mais desenvolver as suas atividades em si, aí sim o Estado protege ela, né, interdita para que ela não venha perder os seus bens aí, os seus direitos. Já é um caso totalmente diferente daquilo que nós estamos falando. Mas o idoso, ele deve ser tratado com dignidade, né? É o princípio da dignidade da pessoa humana, que é vinculado à nossa Constituição Federal, ele deve abarcar, né? Ele deve abraçar aí o direito do idoso, né? Por isso que existem essas políticas públicas criadas pelo poder estatal na proteção da pessoa idosa, né? As transformações ocorridas com a velhice demandam cuidado de ordem biopsicossocial e não apenas física, para a manutenção da qualidade de vida biopsicossocial, né? O desenvolvimento do corpo, desenvolvimento emocional e a vivência em sociedade mesmo. Esse contato na sociedade, estar participativo na sociedade. Envelhecimento populacional não é uma coisa que é nossa. Ele é mundial, né? E oferecer às pessoas idosas novas oportunidades e mecanismos que garantem o estabelecimento de um modelo de investimento mais digno é função típica do Estado. Reconhecer a relevância do idoso como protagonista da história, com participação ativa para a conquista e efetivação de seus direitos e a importância do pleno exercício da cidadania. Tem que lembrar, pessoal, que nós chegamos até aqui, mas para bem chegarmos até aqui, nessa história, alguém construiu alguma coisa lá atrás. E dá a verdadeira importância para quem utilizou da sua ferramenta, utilizou da sua vida, utilizou da sua história para nos trazer até esse momento de vida, é um princípio muito grande de dignidade, né? Bom, e aí a gente tem alguns conselhos, né? O que é um conselho, né? É um órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador das políticas nacionais do idoso. Constitui um espaço efetivo para exercício das relações democráticas entre governo e sociedade. Esses caras se reúnem num conselho e eles vão fiscalizar o papel do Estado na política pública em relação ao idoso.
é isso que eles vão fazer. É nada mais, nada menos do que ter um papel fiscalizador. Essa é uma causa muito importante, né? O Conselho deve buscar defender os interesses do idoso, que possam participar ativamente com o máximo de comprometimento, né? Também visa o fortalecimento e interação dos conselhos, né? Não só o municipal, mas como estadual, conselho nacional, que eles possam estarem integrados para a criação de políticas pública nacional do idoso, né? Essa proteção do idoso dentro da função social do Estado é muito importante. E o controle social, né? Que é a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no movimento, no monitoramento, no controle das ações da administração pública. Por que nós estudamos tudo isso daqui, pessoal? A gente sair do senso comum, né? Nós estudamos senso crítico e senso comum, saímos do senso comum e nós começarmos, como aluno de ensino médio, segundo ano de ensino médio, de tratar de políticas públicas que visem a qualidade de vida do idoso, não só do idoso, mas como da criança e do adolescente, né? Como da mulher, ou como o papel de qualquer cidadão, né? Então, é importante estarmos dentro da gestão pública, ainda como cidadão, como fiscalizador, para que a legislação ela possa ser um instrumento de prática e não só mais um instrumento de enfeite, né? Muitas vezes nós vemos as coisas acontecerem à nossa volta e por não conhecer a fundo o papel do cidadão ou por não conhecer a legislação específica, nós simplesmente achamos que aquele idoso ou aquela mulher ou aquela criança não deveria estar ou não deveria fazer parte daquele momento, daquele local, ocasionando para a pessoa, às vezes, uma humilhação, um vexame, alguma coisa que vai constranger o seu lado psicológico. Então, aos conselhos compete supervisionar, acompanhar, avaliar, fiscalizar, cumprir e fazer cumprir política municipal da pessoa idosa, observando a legislação em vigor. Também compete estabelecer prioridades de atuação e definir a aplicação de recursos públicos federais, estaduais, municipais destinados à política pública municipal da pessoa idosa em suas diversas áreas. Acompanhar a elaboração e avaliar instrumentos de planejamento orçamentário. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei de orçamentário anual e demais propostas. Todo ano, a administração pública, o Estado, ele se organiza e ele cria um plano chamado plurianual. Dentro desse plano plurianual, vão estar todas as políticas públicas que se pretende implantar e desenvolver durante um ano letivo. Um ano letivo que é um ano que começa aí no seu mês de janeiro e termina no seu 31 de dezembro. E essa formação desse plano, ele é formatado até junho de todo ano. Nessa formação, pessoal, o administrador público, seja ele prefeito, governador ou presidente da República, ele tem um orçamento X na mão e ele vai dizer tantos por cento educação, tanto por cento saúde, tanto por cento vai para a lei orçamentária de idoso, para a política para idosos, 30% é criança e adolescente, e assim sucessivamente.
E é papel desses conselhos acompanhar, né? Acompanhar a elaboração e avaliação dos instrumentos de planejamento. Do município é solicitar as modificações necessárias à execução da política municipais da pessoa idosa, bem como analisar a aplicação de recursos relativos a competentes conselhos. Propor ao Poder Constituinte modificações na estrutura do órgão, de órgãos governamentais diretamente ligados à promoção, à proteção da defesa dos direitos da pessoa idosa, subsidiar a elaboração de leis atinentes aos interesses da pessoa idosa em todo o nível. Percebe ali que o negócio é tão organizado, né, que vamos ter os conselheiros ali, o papel, né? Qual que é o papel dos conselheiros? Deve propor estratégias, ações, serviços que atendam à necessidade de atenção, proteção e defesa dos direitos da população idosa, participar, existir, compreender-se com a defesa desses direitos, tomar posse sendo articulado e mobilizando a comunidade em prol do desenvolvimento social. Deliberar sobre a administração e fiscalizar os recursos para a implementação da política para a pessoa idosa, propiciando melhoria na qualidade de vida desse segmento etário. Propor a capacitação de recursos humanos para trabalhar idoso. Empoderar-se, discutir, conhecer para reivindicar os seus direitos. Bom, então os conselhos devem ter atitudes empreendedoras, né? É uma palavra que está muito na moda, né, nesses tempos, né? Empreender, né? Ser empreendedor da sua própria vida, ser articulador do seu próprio negócio, né? Desenvolvendo as capacidades de empreendedores pessoais que todos temos, só precisamos. Uma rede de apoio, né? Pois sozinho ninguém faz nada. Persistência, né? Autoconfiança e buscar as informações corretas. Se nós pegarmos no Estatuto do Idoso, né, nós vamos estudar vários fatores lá de proteção à vida idosa, à dignidade da pessoa humana, não ser tratado como um animal, né? Muitas vezes nós vemos na televisão, o idoso foi agredido, a idosa foi agredida, foi abandonado, foi desprezado. E é importante que se haja uma valorização nessa fase de vida. Luiz Fernando Veríssimo. Quando achamos que temos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Então é assim que é a nossa vida, é assim que é a nossa história, né? Sócrates já dizia, né? Eu sei que nada sei, né? Sei que nada sei. E o deslinde na nossa história, ele certamente irá desencadear numa velhice, né? Então, que nós, como jovens agora ali, nós possamos dar o verdadeiro valor, a verdadeira dignidade para as pessoas que estão nessa fase de envelhecimento, para que quando nós chegarmos lá também, nós possamos ser valorizados e tratados com dignidade, como a nossa Constituição prevê, né? Princípio da dignidade da pessoa humana. Tratar todas as pessoas com dignidade. Né? Papel essencial do Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi recepcionado pela Constituição de 1988 e que tem como um único princípio que as pessoas tenham vida digna em todas as fases da sua vida. Ok? Nós ficamos por aqui hoje. Desculpa aí algumas engasgadas, mas nós vamos trabalhar na próxima aula um pouquinho de
diferença de homem ou mulher, tá? Vamos falar um pouquinho de violência doméstica, tá bom?